Fala, gestores! Beleza? Caio Costa aqui para mais um episódio do Franquias na Prática. Ao meu lado, Thiago Jorge, o homem. Fala, gestores! Bom? E aí, Thiagão? Rapaz, esse episódio aqui, 130 e alguma coisa. E desde o episódio número 1 que a gente tá querendo trazer esse cara. Mas o homem é difícil, viu? Cara, o convidado hoje é diferenciado. Ele fala o ai e o homem é brabo, tá? Tem experiência, viu? A gente tem um caixa aqui que a gente tá juntando desde o episódio número 1. A gente tá juntando a grana pra pagar o cachê dele, né? É verdade. Aí hoje a gente conseguiu trazer aqui, a gente pagou só a passagem dele, né? Que Só foi? o deslocamento. Só o deslocamento, na verdade, porque foi só o o combustível do jatinho dele. Então, Henrique Moll, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Franquias na Prática, nosso podcast. Show de bola. Falou bom também, né, cara? Bom, Mineiro, uai. né? Uai! Esse podcast vai ser bom demais também. da conta, né? E que eu falo assim, né, Henrique? Que quem tá no franchise e não te conhece, tá sem internet, né? O cara tá e tem que conhecer o Henrique, porque, cara, já faz um trabalho aí muito bom há muitos anos, né? De educação, de comunicação, enfim, de parcerias. Então, com certeza, você é uma referência no mercado aí. E a gente, cara, fazia parte aqui do nosso escopo. Falou, cara, o Henrique tem que vir aqui. Então é difícil, né? Mas deu certo. Não, deu certo. Demorou, mas chegou, cara. Eu queria muito estar aqui, assim. Acompanho o podcast de vocês. Eu falo que quem é do setor de franquias, né, precisa acompanhar bons podcasts, e o de vocês, sem sombra de dúvidas, é obrigatório, porque tem muitas boas histórias, ali tem insights legais para a gente aplicar e fazer o franchise cada vez melhor. Essa é a missão nossa, né? Bom demais. E, Henrique, antes da gente começar, tem um patrocinador aqui que é muito importante. Ele tá aí na tua cabeça aí, ó. Tá na minha cabeça? Tá. Eu não Muda tô a câmera vendo. dele aí, ó. Tá aqui, né? Sultz, Olha aí, ó. é Sultz. Conhece esse pessoal aí? Você conhece? Eu conheço, o pessoal acha que até eu sou dono da Sultz. Não sou o dono da Sultz. Gostaria até de ser, né? Gostaria de ser. Aí, Rodrigo, abre e conta pra gente. Tem uma participaçãozinha aí, Rodrigo. É o seguinte. Sultz, você quer que eu fale dela? Fala do Sultz aí pra gente. Vai, apresenta aí, nosso patrocinador. Mas você me trouxe para promover pra os seus... trabalhar, né? Para trabalhar é o seguinte, eu falo com prazer. Prazer porque Sultz é uma plataforma que ajuda milhares de franqueadoras, né? Eles estão com mais de 1.200 redes de franquias e tem lá vários módulos de expansão, tem marketing, NPS, tem chamados, são mais de 20 módulos que ajudam muito. Eu falo muito da Sultz porque eu falo, como franqueador, todo mundo precisa ter parceiros estratégicos e Sultz é um deles, trazendo o sistema que traz tranquilidade para dar uma gestão, um suporte melhor ao franqueado. Eu sempre escuto muito dos franqueadores. Tem um antes e tem um depois Sultz, né? Boa, pré-Sultz e pós-Sultz. Então, a gente usa também, eu uso na minha rede de suplementos, né? Então, não só para franquias, como redes também. Então, o Sultz eu apresentava mais de 20 módulos, daqui a pouco a gente vai ter que trocar, vai ter que virar mais de 30, porque não para de lançar coisa, Sim. né? Toda hora uma novidade. Então, assim, se você é franqueador, tem rede, use o Sultz, que com certeza vai dar muito certo. Então, trouxemos aqui hoje Henrique Moll, que é uma enciclopédia do franchise, dá para falar sobre qualquer coisa aqui com ele, né? Se a gente puxar uma cartola aqui, Thiago, puxar um assunto aqui, ele consegue falar sobre qualquer um deles. Eu acho. O desafio vai ser só falar em 1 hora, né? Aqui. E escolhemos o quê? Vamos extrair o máximo dessa máquina. De tudo que esse cara sabe aí, o que uma das coisas que ele mais sabe? Que Eu é? acho que esse assunto é o que ele domina menos, tá, Caio? Menos, é? Menos. Eu acho que ele... falar de expansão com o Henrique esse é o tema. Boa. Faz parte de todo modelo de negócio de franquia, expansão. Até porque se uma rede não expandir, ela não cumpre nem o papel dela. A missão de uma franqueadora é expandir, é crescer. Então, Henrique, traz pra gente aí a sua visão sobre expansão, o que você já fez lá atrás na sua rede própria, com parceria, quantas redes também você já expandiu aí. Sim. Enfim, dá um... Legal, eu acho que tem hora que a gente fica meio que, né, contato com relação à expansão, né, e eu acho que esse tema, a gente tem que falar muito sobre esse tema, porque a partir do momento que um dia um negócio se transforma em franquia, se não expande, cá entre nós vira um problema. Essa é a realidade. Né? Toda rede de franquias ela precisa ser expansionista, precisa ter a mentalidade de expansão. Por quê? Porque se não cresce, ela não tem capacidade financeira de investir em estrutura, recursos humanos, tecnologia. E o que a rede de franquias quer? Quer dar um suporte para o franqueado.
E se não tem dinheiro, amigo, não é só vontade. Tem que ter capacidade financeira para que lá na ponta você consiga investir para dar um suporte melhor, até porque quem está numa rede de franquias não quer saber se você é pequeno, se você está começando, se você já está consolidado. Amigo, eu quero suporte. E não tem nada de errado quanto a isso, está certo. Até porque se não tivesse suporte, iria sozinho. Então eu falo que esse é um tema que todos que estão como franqueadores precisam entender. E eu espero poder ajudá-los aqui e compartilhar bastante com a audiência de vocês, principalmente os franqueadores, com relação a esse tema. E eu vivo o franchise, eu estou no sistema de franquias há 15 anos, sabe? E aí, contando até um pouco da minha história, né, para as pessoas entenderem um pouco, eu comecei lá atrás, em 2010 para 2011, com uma rede de franquias que eu tenho até hoje, que é Encontre Sua Viagem. E quando eu comecei no setor de franquias, eu não comecei de uma forma planejada. Eu trabalhava para uma empresa de tecnologia. Essa empresa de tecnologia, ela tinha uma solução que ela vendia para as agências de viagens. Eu era o diretor comercial dessa empresa e os meus clientes eram as agências de viagens. E aí eu viajava o Brasil inteiro. Norte, Sul, 3 estados na mesma semana. E eu sempre escutava uma coisa, a mesma dor que era comum dos empreendedores, que era a dificuldade de competir com os grandes. Até porque no setor de turismo, o que uma agência de viagens vende, o produto é o mesmo. Quando eu vendo uma passagem aérea, eu não tenho uma poltrona que só clientes da Encontre Sua Viagem, da CVC, independente de qual seja a agência, possui. Hotel não existe, esse quarto aqui é da Book, esse quarto aqui é da Decolar, não. Então, algo que é muito sensível no setor de turismo é a parte de preço. Só que para você ter preço, e não é só no setor de turismo, precisa de uma palavra mágica, volume. Como que o pequeno tem volume? Como que ele compete com o grande, sendo que ele não tem volume? E eu escutava muito disso, muito, muito, muito. E eu sempre tive, né, esse DNA de empreender. E já tive 2 outras tentativas ao empreender que não deram certo. Mas eu sempre fui curioso pelo tema franquia. Então, quando eu olhava aquele desafio, eu sempre escutava assim, franquia, rede. Rede, você tem benefícios da escala. Automaticamente, falei, cara, isso aqui, para resolver, é franquia. E aí, uma viagem em Fortaleza, eu desenho o modelo de negócio, só resumindo rapidamente, começo o modelo da Encontre Sua Viagem e transformo o modelo da Encontre Sua Viagem em uma rede de franquias. Só que, muitas das vezes, a gente acha que uma rede de franquias ela precisa ser um grande negócio para se transformar em franquia. A maioria, né, transforma de um pequeno negócio. Uma grande rede um dia foi pequena. Sim. E eu era pequeno mesmo. Pequeno no sentido de eu e eu. Eu falo que você pode ser pequeno, mas nunca parecer ser pequeno. E quando alguém queria falar no financeiro, cara, meu departamento financeiro é só por e-mail. financeiro@encontresuaviagem.com.br. Quer falar no jurídico@encontresuaviagem.com.br. Tu que respondia tudo, mas recebia? Henrique. E aí eu comecei, cara. Comecei no início, quando eu começo, né, o modelo da Encontre Sua Viagem, eu começo fazendo uma parte muito de expansão no método muito tradicional que nós tínhamos antigamente, que eram as feiras. Para você ter uma ideia, cara, quando eu chegava nas feiras, eu participava muito das feiras do Sebrae, a Feira do Empreendedor, eu já tive uma gráfica antes, e eu falo assim, quando você não tem dinheiro, você tem tempo, beleza? Então, eu já tinha adesivado alguns lugares, eu levava o adesivo, chegava um dia antes, adesivava o meu estante. Eu lembro que as franqueadoras passavam, né? Pô, você adesiva o estante? Eu falei, não, só o meu aqui, entendeu? Comecei assim e fui, cara, fui galgando. Aí eu começo no setor de franquias, mas muito, né, antenado a essa questão da expansão, muito antenado, cara, eu preciso crescer, até porque no início, né, você acha que não é tão importante assim, e depois você entende que, cara, é fundamental o crescimento para que consiga entregar mais lá para a ponta, sabe? E naquele momento, até para cumprir o seu objetivo de ter escala e volume na área de viagens, precisava vender também, Sim. né? Então, naquele momento lá, Henrique, que você tinha uma operação sozinho, né? Sim. Como é que foi receber os primeiros franqueados aí, naquele momento? Vou te contar... Como é que foi a venda também? Tá, vou te contar como que eu comecei a vender as primeiras franquias.
Eu tinha uma base de leads, eu tinha descoberto uma ferramenta de disparo de e-mail marketing. Naquela época o e-mail marketing funcionava muito bem. Eu contratei uma ferramenta de conferência chamada Hot Conference, que permitia eu compartilhar o slide, falar e responder. E eu comecei a fazer essas ações. Quando eu começo, eu tinha um escritório, pequenininho mesmo. Era eu e o meu irmão que trabalhava com outro negócio. E a gente começa ali. Eu comecei sozinho, literalmente sozinho. O modelo na época era um modelo home office, o investimento era 10 mil para tornar-se franqueado da Encontre Sua Viagem. E aí eu vendia a primeira, vendia a segunda, vendia a terceira, até que uma mulher, eu não esqueço dela, ela não é minha franqueada hoje, Escila, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Por que eu não esqueço dela? Porque ela fala assim, Henrique, adorei o teu negócio, mas eu quero conhecer o teu negócio. E eu falo que todo empreendedor, né, eu falo que tem que ter um momento que eu falo que é de loucura, porque se você pensa muito, não faz. E naquele momento, quando ela fala comigo, eu quero conhecer, eu não penso. Eu falo, venha. E naquela época, eu emiti a passagem aérea para ela. Era uma companhia aérea chamada Webjet, uma verdinha, não sei se Sim. lembra? Que eram os voos mais baratos, era uma frota da Gol. Beleza, eu emito a passagem para ela. Beleza, eu emito a passagem e aí me surge um problema que eu precisava resolver. Eu falei, cara, se essa candidata ela vai para a minha estrutura, cara, sou eu. E o aeroporto de Confins, eu fico em Belo Horizonte, né? O aeroporto de Confins, para chegar a Belo Horizonte, é normalmente uns 40 minutos. Naquela época, Caio, Thiago, eu tinha um Palio primeira geração, que eu tinha comprado de um amigo meu, que ele trazia do Nordeste veículos, e esse carro ele trouxe de Aracaju. Era roxo. Era azul e depois ficou roxo esse carro. Desbotou. Começou a tinha muita marisia, então aquela maquiada começava a aparecer. No porta-luva tinha Durepox, que sempre tinha um vazamento. Acho que a galera não sabe o que é Durepox hoje em dia, não, pô. Será que não sabe? Eu acho que não. Deve saber, não. Cara, o Durepox era a principal ferramenta que tinha, sempre tinha um vazamento e Durepox resolvia tudo. Falei, cara, como é que eu vou pegar essa mulher no aeroporto? Como que eu vou apresentar essa estrutura sendo ela pequena? O meu pai, na época, ele tinha acabado de comprar um carro, uma ideia da Fiat, e aí eu peço para ele o carro, ele me empresta. Falei, pô, resolvi o carro. E a empresa? Eu tinha como cliente, quando eu trabalhava na empresa de tecnologia, eu conhecia todo mundo do setor de turismo, todo mundo. E tinha uma agência em Belo Horizonte, de um grande amigo meu, que ele tinha uma agência grande, no sentido de estrutura, tinha uma média de 40 funcionários. Eu ligo para o Kleberson, que é hoje meu sócio na Encontre Sua Viagem, fala, Kleberson, é o seguinte, eu estou com uma candidata que ela está vindo para cá. Posso mostrar essa estrutura sendo minha? Pode. Olha para você ver, as pessoas de lá, elas me conheciam, mas me conheciam porque eu sempre ia na agência para reunir com ele, tinha um bar do lado, a gente sempre parava no bar do lado, e aí, beleza. Ele, na época, não existia check-in online, igual tem hoje, ele tinha uma sala VIP em cima do check-in da Gol, no aeroporto de Confins, eu contrato o serviço dele, e aí no dia, imagina, ela sai da área de desembarque, tinha uma plaquinha, bem-vindo, Escila, encontre sua viagem. Eu tinha contratado o serviço da sala VIP, pedi para eles levarem ela para a sala VIP. Eu falei assim, ó, eu vou demorar 30 minutos para levarem ela para a sala VIP, beleza? Ok. Aí, 30 minutos atrasado, eu chego com um carro do meu pai. Quando vem ela e uma pessoa de cabeça branca. Eu falei, cara, eu não emiti uma passagem aérea para mais ninguém, a não ser ela. O pai dela resolveu vir de última hora e comprou sozinho. Beleza, cara. Imagina os dois, eu no carro, os dois indo para a agência. Cara, parecia 4 horas de viagem. Chego na agência, aí é o seguinte, imagina que eu entro na agência, tinha as áreas, as salas. Aí tinha uma sala financeira, que tem lá, quantos a pagar, receber, tesouraria. Cara, eu abro a porta, ó, aqui é o departamento financeiro, quantos a pagar, quantos a receber. O pessoal olha assim, eu fecho a porta. Operação, aqui são os agentes de viagem para fazer remarcação. Eu fecho a porta, vou para a sala dele. Lá, ok, já tinha conversado. Depois termina a reunião, eu vou para uma churrascaria que tinha em frente à agência. Almoçamos, maravilha. Quem vai para Minas quer o quê? Quer queijo, né? Doce de leite.
Beleza, deixo no aeroporto, passo numa loja de lembranças de Minas, compro, legal. No outro dia, ela não enviou um Pix, porque na época não existia Pix, foi um TED, mandou um TED de 10 mil reais, pá, tornou-se franqueada. Aí, cara, naquilo, eu falei, cara, esse meu negócio, ele deu certo. Só que eu não tenho a estrutura para oferecer para o meu franqueado aquilo que eu tenho como essência para dentro do negócio, que são os acordos comerciais. Sim. E aí, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Cleberson, que abriu a agência dele para mim. Eu ligo para ele e falo, Cleberson, vamos tomar uma cerveja aí do lado? Beleza. 5 minutos de conversa, eu ofereço a ele 50% da agência. Em contrapartida, ele ofereceu os acordos comerciais que ele tinha e ele tinha várias baias vazias. Eu falei, cara, eu quero uma baia para mim trabalhar e estar dentro. E aí a Encontre Sua Viagem entra dentro da agência de viagens para a gente conseguir oferecer os acordos comerciais. Aí a gente começa, né, o processo literalmente de crescimento. Contar para vocês até, me veio aqui na cabeça, hoje a gente fala muito, né, eu vou falar aqui também, essa parte de nutrição, qualificação. Naquela época não tinha sistema, eu não tinha maturidade. Eu lembro que fazia algumas ações e chegava e-mail. Pessoas interessadas vinham por e-mail. Eu falei, cara, eu sou sozinho. Como que eu atendo mais pessoas com menos gente? Só eu. Eu tenho uma limitação de tempo. Cara, eu fazia videoconferência, que é uma estratégia que eu compartilho aqui depois, que ela é fundamental. Naquela época eu fazia videoconferência 10 da manhã, 4 horas da tarde, 19 horas. Por quê? Porque eu pegava todo mundo, levava para o evento, Sim. que era a forma que eu tinha de otimizar o meu tempo. Atender mais gente. Foi tu que lançou o webinário então, né? Olha lá atrás, ó. Essa ideia, o webinário para expansão foi pioneiro aí. Das antigas. Cara, eu faço há 15 anos, cara, essa estratégia. Essa estratégia, ela é fundamental. Muito bom. E assim, aí eu fui começando, cara. Eu fui, né, desenvolvendo o modelo da Encontre Sua Viagem. E aí, cara, eu falo que assim, muitas das vezes a gente acha que é só o mar de rosa, né? Deu só tudo certo. Eu tinha um pensamento dentro do mercado de franquias que era ter vários negócios. Hoje eu tenho um grupo, que é a Encontre Sua Franquia. O papel nosso é ajudar pessoas, empresas a crescerem, a prosperar através do sistema de franquias. Mas isso só veio com, eu falo, percalços que eu tive no meio do caminho. Porque lá atrás eu acreditava que ter um grupo, como tenho, eu precisava ter marcas dentro de casa. Então eu já cheguei a ter 9 redes de franquias dentro da minha estrutura. Então eu olhava para um bom negócio, comprava, incorporava, entrava, trazia para dentro do negócio. E esse foi um dos grandes erros para mim dentro do meu grupo. Por quê? Porque eu sei fazer o negócio acontecer. Eu sei, né, ajudar ali a rede de franquias a crescer. Mas eu trazia tudo para dentro de casa e eu fazia todas as pontas. Eu vi a estrutura lá. Fui em BH conhecer, bicho, monstruosa a estrutura. É grande. Hoje já não precisava daquela estrutura toda. Grande. Aquela estrutura, cara, eu construí ela para 354 pessoas. Hoje tem lá umas 70 pessoas. Mas ela estava muito alinhada a uma estratégia que nós tínhamos, que era estar dentro do negócio. Hoje não. Hoje a gente participa de centenas de franqueadoras, mas eu falo assim, num pilar muito claro, que é ajudar elas a crescerem até o momento que eu gero lead qualificado para ela. Lead qualificado para frente, a franqueadora ela trata comercialmente, vende e faz toda a operação. Legal. Então, beleza, foi franqueador então de outros negócios também, mas junto com a estruturação dessa sua holding, enfim, como que se chamava, tu já vinha fazendo um trabalho também do Encontre Sua Franquia, de ser um portal, de centralizar interessados em franquias, ou não? Ou isso veio depois? Isso veio depois. Na verdade, foi assim, ó. Eu comecei com o Encontre Sua Viagem, depois fui entrando em vários outros negócios. E aí, quando eu comecei a entrar em vários negócios, surgiu a necessidade de ter um nome do grupo. E naquela época, eu tinha escutado de um amigo que domínio 1 hora iria valer dinheiro. Eu tinha registrado vários domínios. Encontre seu emprego, encontre sua mulher. E tinha um domínio que eu tinha registrado que era Encontre Sua Franquia. Aí esse domínio, quando nós decidimos criar o grupo, eu olhei para os domínios que eu tinha e falei, esse nome é bom, cara, Encontre Sua Franquia. Já tenho em casa.
Aí nós transformamos o grupo, né, demos o nome do grupo Encontre Sua Franquia. Eu, por um tempo, mais ou menos, vou colocar aí 2021, por aí, eu tinha um outro portal no setor de franquias, que era o portal Top Franquias, que eu tinha comprado de uma franqueadora. Eles tinham me oferecido a rede de franquias e tinha um portal. E aí eu tinha comprado esse portal, eu operei com esse portal há muito tempo, mas depois eu tinha uma clareza. Por quê? Porque o site Encontre Sua Franquia sempre foi o site que tinha mais acesso. E o nome ele era muito sugestivo. Então, eu trabalhava com o Encontre Sua Franquia como um site do grupo e o portal Top Franquia como um portal do setor de franquias para quem buscasse franquia. Fui cliente do Top Franquias. Você foi cliente do Top Franquia. Nós fizemos um movimento que nós entendemos que seria extremamente inteligente que foi realizar a fusão do portal. Então, eu mato o portal Top Franquias e surge o Encontre Sua Franquia como um portal para aquele que está buscando franquia, para aquele que quer conhecimento sobre franquia, para ser referência dentro desse setor. Legal. Henrique, você está trazendo aqui que no teu primeiro negócio teve um momento que você teve que parar e tomar uma decisão de redesenhar ou mudar a rota. No portal também teve isso. Acho que uma pergunta que vale colocar na mesa é qual o momento que eu tenho que mudar o meu negócio para preparar ele para uma expansão ou para uma nova etapa? Porque você está falando que a sua carreira e os seus negócios eles foram construídos com coragem lá atrás para dar um passo, às vezes, sem pensar, mas chega um determinado momento que aquilo fica claro para você. Como que você lidou com isso e qual foi sua... Não é a maior motivação, mas assim, o que você, naquele momento, você falou, cara, é necessário porque isso está claro, se eu não mudar, o negócio vai definhar, alguma coisa nesse sentido? É difícil, muitas das vezes, Qual é esse feeling aí para a gente tentar passar para a galera que está assistindo? Que tem muita gente que, às vezes, vai assistir esse podcast e vai falar assim, cara, qual a hora de mudar? Qual a hora de tomar essa coragem aí? Tá. Eu falo assim, cara, é muito difícil, muitas das vezes, você falar para alguém que vive aquilo por muito tempo e está dentro da operação, né, vivendo, falar, ó, cara, você está no caminho errado. Você precisa, eu falo, olhar para um outro caminho, que o outro caminho ele é mais próspero. E, por exemplo, comigo, eu falo que tem coisas na nossa vida que acontecem e elas possuem um motivo que só lá na frente nós vamos entender o porquê daquilo. Então, por exemplo, lá dentro do grupo nosso, Encontre Sua Franquia, eu estava em um caminho que era um caminho qual? Eu entrava em várias redes de franquias, onde eu era sócio dessas redes de franquias, aonde eu queria, eu falo, o maior número de negócios dentro de um guarda-chuva, ok? Em uma época, que foi o período da pandemia, eu cheguei a ter 184 funcionários e eu estava em um imóvel. Esse imóvel, eu lembro que não dava para ter 150, eu coloquei 184, porque eu ficava puxando para um lado, puxava para o outro. E aí o dono do imóvel, eu tinha um contrato de aluguel lá de 3 anos, e ele chega para mim e fala, Henrique, esse imóvel eu quero vender. Como você é o inquilino, você tem a preferência de compra. Eu falei, cara, como que eu vou comprar esse imóvel, sendo que para mim ele não já me cabe? E naquele momento, cara, eu tinha muita fome no sentido de eu olhar para o negócio, cara, quero para cá. E eu estava realmente naquele momento que, cara, queria muitos negócios dentro do grupo. Aí, olha como são as coisas. Eu sou lá de Belo Horizonte e eu falo que eu sou Zona Norte, né? Porque eu moro na região lá da Pampulha, né? Os meus negócios sempre estão em uma região que não é normalmente onde as empresas ficam, Centro-Sul. Porque quando eu vou percorrer até essa outra região, demora muito. O trânsito lá em BH tá complicado. E aí, cara, aparece um imóvel 400 metros de onde eu estava, que ali tinha uma empresa que já estava por 10 anos. E aparece uma placa, aluga-se, vende-se, faço parceria. Eu falei, cara, é Deus. Porque esse imóvel tinha 10 anos, eu passava sempre em frente a esse imóvel e não tinha disponibilidade. Chego no imóvel,
o dono do imóvel super receptivo. Eu falo, cara, esse imóvel aqui ele é grande, 2.000 metros, mas eu preciso fazer muita obra. Aí ele fala, cara, eu tenho um amigo que ele é arquiteto, né? Ele consegue construir no sentido do projeto para a gente entender quanto que esse projeto vai ficar. Ele falou, cara, quer que eu faça? Falei, cara, sem compromisso? Sem compromisso. Beleza. Ele constrói um projeto. Nesse projeto tinha até um heliponto, para você ter uma ideia, que é hoje a sede nossa. Para 354 pessoas foi o projeto que nós tínhamos desenhado. E aí, nesse acordo, eu não sou o dono do imóvel, fiz um acordo com ele, onde eu entraria com parte e ele continuaria com a outra parte necessária, um investimento relativamente alto para fazer o que era necessário. Derrubar galpão, construir um prédio, legal. E aí, quando eu faço uma proposta para ele, eu lembro que eu falei, né, naquela época para minha esposa, eu falei, cara, eu vou fazer uma proposta para ele que ele não vai aceitar. Eu tinha dimensionado que eu já tinha gasto num outro imóvel, eu falei, cara, eu vou fazer uma proposta muito similar, gastando mais, porque lá o imóvel ele é maior. Sim. Quando eu faço essa proposta para ele, ele aceita. Cara, valente. valente. E agora? Valente o homem, ainda brinquei, né? Valente esse homem. Como é que o cara aceita? Mas tudo bem. E aí eu tinha uma sede, 400 metros a outra. Aí eu fiquei um tempo com as duas sedes ao mesmo tempo, operando. Essa operação, olha que interessante. Eu transfiro parte do time para a operação nova, começa ali obra, só que 3 meses depois da obra, essa obra, sabe quando ela vai minguando? Acabou o dinheiro. Quando mingua a obra, é falta de dinheiro. E eu já tinha colocado a minha parte para dentro do acordo. E esse dono desse imóvel, ele estava contando com uma venda de uma empresa dele. 50 milhões de euros. Ele tinha vendido a empresa dele. E aí, o que era 5 milhões para construir uma operação de 50 milhões de euros? É nada. Nada. Legal, só que a operação não saiu. E aí, quando não sai a operação, eu me vivi num momento que era o quê? Cara, eu tenho aqui um negócio, uma operação, um escritório, agora a outra parte está aqui, já coloquei um caminhão de dinheiro nesse negócio, ou eu coloco na mão do advogado, mas vai demorar. E aí eu assumo aqui o que era necessário investir para continuar a operação, mas eu falo que esse movimento, eu comecei a conhecer algumas coisas que aconteceram, porque ali a gente viveu um momento de uma questão financeira, porque eu precisei colocar um dinheiro que eu não havia planejado, que me fez entender algumas coisas que para mim hoje são muito claras, até no setor de franquias. Eu estava extremamente inchado. Cara, eu estava com 184 funcionários, se deixasse eu ia para 500, não precisava daquilo. Eu comecei a entender... Muito por ego também? Cara, eu falo que a partir do momento que você coloca a mão no negócio e aquilo acontece, eu falo que você vai ficando mais valente. Então, eu fui, cara, colocando a mão em outro negócio. Não é que eu não saiba, eu sei fazer. Mas tem uma questão que a gente precisa respeitar, que é foco, né? Tempo. E aí eu comecei a equilibrar vários negócios ao mesmo tempo. E quando aconteceu isso na minha vida, naquele momento foi um momento bem delicado para a gente dentro do grupo Encontre Sua Franquia, cara, que eu comecei a viver situações que eu, para ser bem sincero, eu nunca pensei que viveria. No sentido financeiro, no sentido de pessoas que eu achava que estavam do meu lado, mas não estavam. Né? Quase comprou o palizinho de novo. Quase comprei o palizinho de novo, quase comprei o palizinho de novo. E aí, cara, eu falo, Deus tem a capacidade de nos mostrar coisas que muitas das vezes ali, cara, você não entende. Aquela tempestade, você não entende, você na verdade questiona. Por que comigo? Sim. Por que está acontecendo? Eu não mereço isso, Senhor. Eu não mereço. E naquele momento eu me vivi nisso. E aquilo para mim, hoje olhando, né, para trás, aquilo para mim foi muito claro. Que o que eu sei fazer, e eu sempre fiz muito bem, é ajudar negócios a crescerem. Ajudar negócios a crescerem. Eu vivo isso, cara. Eu vivo expansão. Cara, eu sou daquele cara que falou de um tema que é de marketing. Cara, eu viro noite, eu gosto disso. Eu gosto de ver o negócio acontecendo, beleza? E aí eu entendi que, cara, o caminho que nós estávamos seguindo dentro do grupo não era um caminho próspero, mas precisou ter uma turbulência para que eu pudesse enxergar.
E aí a gente faz um turnaround, né? Uma reviravolta para dentro do negócio, onde eu tenho claro que o propósito nosso dentro do Encontre Sua Franquia, eles são dois, muito claros. Primeiro, naquilo que eu acredito, franquia. Até porque eu já tive várias outras experiências de forma independente e eu entendo hoje como o franchise ele é importante para que a gente possa construir negócios prósperos. Legal. E aí tem dois pilares. Cara, eu quero ajudar pessoas a prosperarem através de franquias, pessoas. Então, pegar alguém que quer empreender, que tem um sonho e conectar com bons negócios que se propõem ao quê? Dar o suporte ao franqueado, que se propõem a crescer, entendendo que é uma parceria que vai fazer com que o negócio aconteça. E aí hoje dentro do grupo, Encontre Sua Franquia, nós temos 3 redes próprias. Então eu sou franqueador, eu vivo, Legal. Tanto que eu falo, cara, o que eu falo hoje, o que eu ofereço hoje para as franqueadoras é o que eu acredito. E redes grandes, né? Cara, eu não sou, eu falo assim, eu não sou consultor, cara, eu vivo. Legal. Beleza? Eu testo. Sabe quando a gente vai no franchise e fala, ó, você tem operação própria? Testou na tua operação antes de colocar lá para o franqueado? Beleza, Massa. eu faço isso Massa. como franqueador. Então eu tenho a rede Aqua Zero, eu tenho a rede Encontre Sua Viagem e eu tenho uma rede que é a Zaplus K. E aí, vamos entender. Como que eu ajudo pessoas e redes de franquias? Hoje, a gente investe muito numa questão que chama-se conhecimento. Porque o franchising, ele, se nós olharmos, né, a evolução, ele vem evoluindo no sentido de entendimento das pessoas, marcas, maturidade dos negócios, mas fato é que a grande maioria das pessoas ainda não conhece o que deveriam conhecer sobre franquias. Sim. Então a gente investe muito numa questão que é conhecimento. Então, Massa. eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome Henrique Moll. Quantos Cara, lá vídeos por dia? é um vídeo todo dia, todo isso dia. é- Inclusive, quem está aqui isso é uma loucura, velho. acompanhando, vai lá. Isso é uma loucura. Cara, um vídeo todo dia. E é assim, eu não estou falando de um negócio de 3 meses. Cara, é mais de ano, um vídeo todo dia. Nós temos o Instagram meu, Henrique Moll Oficial. Eu publico 20 reels por dia, beleza? Por dia, não é por mês. Fala, cara, é maluco A gente tem aí. o TikTok. Nós temos o Encontre Sua Franquia, que é um portal, né? www.encontresuafranquia.com.br. Então ali a gente tem conhecimento gratuito. Legal. Eu falo hoje alguém que não sabe sobre franquia, cara, dá um Google, eu tenho certeza que vai ter algum conteúdo que vai ajudar essa pessoa de forma gratuita. Então a gente investe muito nisso. Massa. Eu acredito Boa. muito na educação como a gente, né, para que a gente Transformador. possa transformar aquilo que a gente acredita. Boa. E dentro do grupo, a gente internamente tem várias soluções que a gente ajuda o quê? As franqueadoras em várias etapas, que é o quê? Inteligência artificial. Então, quando eu tinha lá 184 funcionários, 70 era SDR. Hoje eu não preciso inteligência artificial. Eu tenho agência para rodar tráfego pago, para fazer a gestão do Google Ads, do Meta. Nós temos toda a parte de inteligência de produção de conteúdo. Pô, por que Henrique, você publica um vídeo por dia no YouTube? Porque eu tenho um time, cara. Eu tenho um back-office, porque não é o Henrique. Cara, eu tô ali, se falar quantas vezes que tu grava vídeo, pergunta para mim, eu falo, cara, de 15 em 15 dias. Porque eu tenho uma vida que eu preciso cumprir no sentido de agência, de 15 em 15 dias. Mas eu publico um vídeo todo dia. Por quê? Porque eu tenho um baita time internamente para me dar apoio para essa estratégia que para a gente é importante. Nós temos uma mentoria para franqueadores, nós temos uma imersão para franqueadores que o Caio teve lá, né, cara? Participei. Método Franqueadores Exponenciais, Excelente, 3 dias Legal. para falar com o franqueador sobre crescimento. E nós temos uma imersão para o franqueado, que é a negócios exponenciais. Por quê? Porque fazer um negócio crescer, eu falo, é um conjunto. Mas o principal pilar é o quê? Franqueado lá na ponta. Sim. Eu quero franqueado ganhando dinheiro, eu quero prosperidade no ponto de vendas. Eu quero trazer para ele a responsabilidade necessária para que ele possa aplicar no negócio e fazer com que o negócio aconteça. Massa. Então a gente traz o franqueado para um evento, 3 dias, comigo, com convidados, para que a gente possa trazer clareza. E esse evento foi bem legal, Caio, Thiago. Não sabia desse. A franqueada. Cara, esse evento foi legal. Legal. Sabe como foi o MVP desse evento? Eu peguei o meu time de consultoria e falei assim, ó,
Traz para um evento, eu estou desenhando um evento que é o seguinte, traz para esse evento aqueles que não performam, aquele que está para fechar a loja, aquele que não tem engajamento, aquele que não está ganhando dinheiro. Vai ficar comigo durante 3 dias e aí vamos entender se esse evento tem sentido. Cara, é um transformador de, sabe, assim, o feedback que a gente recebe, cara, massa. Isso para mim não tem dinheiro que paga, cara. Eu fico, sabe, eu fico extremamente entusiasmado com aquilo que a gente consegue oferecer lá. Sabe? Henrique, você comentou algo aqui que eu quero só dar um destaque, fazer essa pergunta, depois vou passar essa bola para o Caio perguntar outra. Você tinha X pessoas na equipe, você entrou pelo deserto ali por um momento de conflito emocional, conflito de negócios realmente ali. Cara, você foi para um lado, foi para o outro. 2 pontos. Um é a primeira pergunta. Como foi teu apoio da tua casa? Ali, esposa, família, como que foi esse apoio? Que eu quero que o pessoal conheça também esse Henrique fora dos bastidores. Eu acho que é importante, né, Caio? Sim. Dessa base aí que você tem. E o segundo é você trazer um pouco de clareza dessa mudança de pessoas e de estratégia dentro do negócio. Você tinha X pessoas que faziam um papel de SDR e agora você começa não só migrar o negócio, mas migrar a cultura interna do negócio ali com colaboradores, enfim, mudando o norte. Como que foi essa transição aí? Tá. Vamos falar primeiro pela base, né? E eu vou usar um termo que não é um termo meu, é um termo que eu escutei inclusive numa rede de franquias que é uma referência no franchise, que é o pessoal da Prudential. Eles têm um termo que eles chamam TPQL, ter por quem lutar. Então eu falo que todo empreendedor ele precisa ter uma base, e a minha base é a minha família. Então eu falo que todo momento, tudo é por eles. Eu tenho 2 meninos, uma menina de 6 anos, Ana Luísa, o Bernardo de 9 anos e a minha esposa Joelma. É por eles, cara. É por eles. Véio. Porque cá entre nós, cara, tem momentos, e eu falo, por exemplo, esse momento que eu vivi como Encontre Sua Franquia, cara, que se você não tem base, você é louco. Cara, você entra em parafuso. E isso para mim, eu falo, ele é fundamental em qualquer que seja, eu falo, a minha ação ali no dia a dia. É por eles, cara. No dia que eu estou desanimado, eu falo, é por eles. No dia que eu penso desanimar, eu falo, não, cara. Eles não merecem com que eu possa desanimar, então é por eles. Nossa. E tem uma outra coisa que eu falo, cara, assim, tem algo muito maior que nos guia aqui, certo? Então, tem algo muito divino, né, que é Deus, com que eu falo que a fé, ela é importante que a gente se desenvolva, e muitas das vezes a gente desenvolve em momentos de turbulência, e é fundamental nós termos essa base também, né, de uma questão espiritual, de uma fé, para que a gente consiga realmente entender. E eu falo que assim, quando a gente começa a se desenvolver nesse lado, a gente começa até mesmo a entender o nosso papel aqui. Sabe? Até porque cada um tem um porquê estar aqui, né? Olha só que da hora, né? Cara, o cara renomado pra caramba, Henrique. Tu é um cara diferente, pô. Você sabe disso. Tu é um cara que tem uma relevância no mundo do franchise, no mundo dos negócios. E é umas perguntas meio doidas assim, tá, Henrique? Aqui no Franquias na Prática, né, cara? Do nada... Aqui não tem roteiro, né? Não tem roteiro, assim que é bom, não tem o que combinar. Cara, o cara tá falando que a base dele que para você ter sucesso, você tem que ter uma base sólida na tua casa. E uma base sólida de fé em cima daquilo que você acredita. Isso é uma dica do caramba de milhões, Henrique. Uhum. Porque tem muita gente que troca tudo pelo sucesso, cara. Troca família, troca princípio. Cara, fala se não é, Caio. Tem muita gente que, cara, não valoriza a base. Eu tenho certeza que no teu pior momento teve dias lá que tua esposa virou e falou pra você bem assim, eu acredito em tudo, nós vamos virar o jogo. Vamos embora, que você saiu de casa no gás. Cara, isso faz a diferença na vida de quem tá pleiteando sucesso e de quem tem sucesso, enfim. Caião. Não, excelente. E sim, para expandir, fala assim, você tem que estar bem para expandir. Sim. Se você não estiver bem, você não estiver acreditando, não estiver vivendo realmente seu propósito,
é difícil você expandir. Você joga contra você mesmo. Então você tem que estar acreditando naquilo. Então se você está bem, está com uma base sólida, isso transparece. Até porque é muito mais difícil você vender uma coisa que você não acredita. E também é algo que é um castelo de areia, né? Sim. Então, se puder comentar sobre isso, Henrique, sobre... A gente tá falando de expansão de franqueadoras, do porquê expandir, da importância disso e do cuidado que o franqueador tem que ter também, porque a gente tá falando de vidas, a gente tá falando de negócio de longo prazo e só o amanhã ele não basta. Legal. Eu acho que é importante, primeiro, o entendimento de quem um dia decide transformar o seu negócio em uma rede de franquias, do compromisso que essa pessoa tem na vida de várias outras pessoas. Então, uma pergunta que eu sempre faço é: o teu negócio é bom? Porque se não for, não merece crescer. Precisa dar um passo para trás, arrumar a casa, e é muito natural isso acontecer diante dos negócios, né? De momentos de pausa, né? Dar uma pausa para que a gente consiga arrumar a casa, arrume e depois cresça. Não pode ser só um sonho, né? Tem que ser uma realidade. Tem que ser uma realidade. Massa. Então, esse, para mim, é uma primeira reflexão. E o crescimento, ele é fundamental para a viabilidade econômica para dentro do negócio. Então, cara, sem glamourizar isso aqui, cara, eu preciso, é essencial, é um pilar principal para que a gente consiga crescer. O ecossistema tem que crescer para todo mundo usufruir todo mundo melhor. ganha com isso. Então, eu falo sempre, eu falo com franqueado, porque muitas das vezes, né, existe isso, é muito comum, né? Ah, mas a rede está focada no crescimento. Isso impacta diretamente na tua unidade, porque ela vai ter capacidade de te entregar um suporte melhor, de contratar melhores profissionais, de contratar melhores ferramentas, muito, de ter uma marca mais forte. O fundo de marketing que tem 50 mil é uma coisa, um que tem Exato. 2 milhões é outra. É outra coisa. Por que vocês não contratam um artista tá da Globo? Porque o caixa não suporta. Não suporta. Se tivesse mais unidades. Querer poder ter um desafio aí, né? E aí, o Thiago, você comentou de um negócio que é interessante, eu acho, comentar aqui com quem é franqueador, é o seguinte: o franchise, quando você fala expansão, ele sempre teve taxas de conversões muito baixas, tanto que uma média, normalmente, que falamos no setor de franquias, gira em torno de 0,8%, 1%, quando vai para qualquer grande encontro, tem essa taxa, que pode ser muito menor, muito maior, depende de N fatores, força de marca, né? Eu falo nível de satisfação da rede, canais de aquisição, momento econômico, legal. Mas as taxas, independente desses momentos, elas sempre serão baixas. Primeiro ponto. Segundo ponto que é muito importante entendermos. Hoje, a gente tem como canal de comunicação não mais efetivo o telefone, que antigamente era. Quando você tinha um SDR fazendo o papel de qualificação, ele ficava ligando. Só que hoje, a taxa de, eu falo, atendimento das pessoas, ela é muito baixa. Qual é o principal canal de comunicação? WhatsApp. Tem uma outra situação também. O que nós temos são candidatos, que é o lead, querendo mais informações do mesmo negócio, não de negócios diferentes. Então, quando uma inteligência artificial ela mostra do que ela é capaz de fazer, automaticamente hoje não dá para ter uma expansão de uma rede de franquias sem IA. Por quê? Porque, cara, eu quero que o lead seja atendido de forma imediata. Até porque, quando ele conversa com uma marca, ele está conversando com mais outras 20. O primeiro que chega, o grau de consciência dele é maior. Esse é vamos dizer, uma das grandes reclamações que você tem muitas das vezes do candidato. Pô, mandei mensagem, mas até agora não entraram em contato comigo. Então, cara, entrou, atendimento imediato. A questão de rápido nas respostas e fazendo o processo de qualificação. Então, por exemplo, hoje, quando nós entramos no processo de qualificação, eu não abro mão, tem que ter a inteligência artificial. A gente entra, por exemplo, com uma solução nossa que é a Qualificaí, e especializada em franchise, franqueadoras. Por quê? Porque a forma como eu vou me comportar na qualificação daquele lead é diferente, por exemplo, de qualificar um lead, sei lá, para vender açaí. É totalmente diferente. Sim. Agora, para vender uma rede de franquias como franquia, ou vender uma rede de agência, cara, não muda, só muda o negócio. Então, por exemplo, a gente entra com a parte de humanização, inteligência e acompanhamento. Eu tenho uma equipe interna, cara, que é muito legal isso, que é o seguinte: a IA é fundamental,
mas concorda que precisa alguém entendendo se ela está fazendo da forma que deve fazer? Eu tenho uma equipe que fica com, sabe aquelas TVs que fica só olhando assim como que está comportando? Legal. Eu brinco igual quando vai com o filho para a praia, né? Você está lá sentado, o menino vai andando na praia, mas se ele vai entrando para o mar, levanta e corre lá e pega. Lá e mesma coisa, cara. Então, por que eu entendo, por exemplo, que hoje as franqueadoras elas precisam ser eficientes? Porque nós temos tecnologia, nós temos fornecedores. Pô, falamos aqui de Sults. Cara, é um fornecedor que me ajuda a ter eficiência para dentro do meu negócio. Porque se eu não tivesse a tecnologia, eu teria que ter mais pessoas para entregar aquilo que era necessário, né, para aquela função. Show. E um ponto que a concorrência está muito alta também. Então, hoje um custo por lead ele está mais alto, um custo de aquisição está mais alto. Então, com certeza, você tem que reduzir o custo interno para conseguir trazer mais gente para dentro da rede, né? Então, assim, com certeza, você trocar uma equipe de SDR de 3, 4 pessoas por um IA é fantástico. A gente vai fazer agora, né? Vamos falar de custo por lead? Vamos falar de custo por lead? Bora. Porque essa é uma dor das franqueadoras. Talvez hoje uma grande dor das franqueadoras é o custo do lead está alto. Está alto. Vamos entender uma situação. Antigamente, quando você queria, 10 anos atrás, expandir uma marca, o que essa marca deveria fazer? Ela pegaria as feiras que existem para dentro do mercado, colocaria um stand e de lá sairia com contratos. Aquele que buscava franquia, ele iria para as feiras ver as opções de franquias. As feiras funcionam? Funcionam, mas eu preciso alterar a estratégia que eu usava 5, 10 anos atrás. Legal. Qual é hoje o principal canal de pesquisa? Internet. O que uma pessoa que está buscando franquia, ela quer? Ela quer um negócio que dê segurança. Não é isso? Ela quer fazer algo que ela tenha prazer. Mas aí vamos entender, a maioria das pessoas que buscam franquia são empreendedoras? Ou tem uma grande experiência em negócio? Então, show de bola. Então, normalmente hoje quem vai buscar uma franquia, ele vai por algum motivo. Cara, eu adoro viajar, eu quero vender viagens. Pô, eu adoro carro, eu quero trabalhar com carro. Eu adoro, né, o setor de alimentação, não tem crise esse setor, tem algum indício. Pô, eu vi uma loja, essa loja está lotada. Pô, eu vi alguém falando bem daquele negócio. Ele tem alguns indícios que fizeram com que ele olhasse para aquele setor, mas ele não consegue analisar a fundo o negócio. Nós vamos para um mercado no Brasil que tem hoje mais de 3.300 opções. Então imagina todo mundo no mesmo lugar, a vitrine digital, concorrendo por aquele lead que está buscando franquia, mas ele não tem um entendimento profundo de negócio. Então, o que as franqueadoras precisam entender? Tráfego pago, ele não é opcional. Ele é essencial. Mas hoje já não é mais aquele criativo que as franqueadoras faziam muito, que era faturamento, vezes 12, para dar um número alto, e colocava rentabilidade. Isso não funciona. Por quê? As pessoas querem conhecer. Eu falo muito que hoje, né, fala-se muito de qualificação. Na minha opinião, chama-se conscientização. Eu preciso conscientizar as pessoas que o meu negócio é bom. Então, vamos lá. Alguém que vai buscar a internet, ele vai aonde? No Google. Ele vai no YouTube. Ele vai nas redes sociais. As redes sociais, baseado no comportamento, começa a apresentar outras marcas. Então, qual é a estratégia inteligente? Eu preciso mostrar o meu negócio. Vocês têm Açaí Puríssimo. Baita negócio, certo? Excelente negócio. Mas eu preciso mostrar que esse meu negócio ele é bom. Como? Cara, eu preciso conhecer quem está por trás do negócio. Quem está por trás? Quais os valores essas pessoas possuem? O que essas pessoas esperam do negócio? O que essas pessoas se comprometem para dentro do negócio? Legal. Tem franqueado feliz? Dica de milhões, hein, pessoal? Olha só essas etapas aqui, viu? Tem franqueado feliz? Sim. Vamos entender uma situação. Vamos ser muito claro. Toda rede de franquia basta crescer. Vai ter 3 perfis de franqueados. Os muito bons, medianos e aqueles que reclamam. Na vida é assim, não é só no setor de franquias. É só olhar na tua faculdade, quem estudou contigo, quantos prosperaram, quantos muitas das vezes agora amigos estão desempregados e não estão conseguindo uma vaga, eu falo de assistente, mas estudaram para ser o gerente. Sim. A sociedade não é uma pirâmide? Numa rede de franquias não poderia ser diferente. Então,
vamos entender uma situação. Se basta crescer para ter esses 3 perfis, o que eu preciso fazer como franqueador? Você precisa dar voz, você precisa dar holofote para boas histórias. Só que, muitas das vezes, as franqueadoras não fazem isso. E aí sabe o que acontece? Aquele que não performa, ele não performa, mas é um bom contador de histórias. E o ser humano, não é o franqueado, é o ser humano, ele só conta as histórias que quer escutar. Ok? Então, o que ele fala? Que o problema é governo, é política, é concorrência, é a franqueadora, mas o problema nunca é ele. Então, o que eu entendo é, numa estratégia de expansão, você tem que dar voz, holofote para os seus franqueados bons, mostrar para eles o porquê, a vida deles, qual é a transformação que houve do negócio diante da vida deles. E aí, automaticamente, essas boas histórias fazem com que atraia outras pessoas. E os franqueados da rede, a partir do momento que eu começo a conhecer essas histórias, eu começo a entender quem eu vou me inspirar. Sabe por quê? Porque eu, como empreendedor, quando eu olho para o lado e vejo alguém que fatura o mesmo que eu ou menos do que eu, cria conforto. Empreendedor, ele só cresce na zona de desconforto. Aí o Thiago, ele fatura 200. Desculpa aqui, mas filha da puta do Thiago, né, cara? Por que ele fatura 200 e eu não? Mas é aí que eu vou aprender. E aí, quando eu faço isso dentro de uma rede de franquias, automaticamente eu estou o quê? Eu estou mostrando boas histórias para que as pessoas possam inspirar em quem deve. Legal. A rede de franquias tem que fazer isso. Eu tenho que mostrar a operação. Por quê? Porque se eu não mostro a operação, como que eu interpreto o negócio? Então, cara, você tem que fazer um vídeo mostrando a operação, o que você faz. Não adianta ter um bom negócio. Precisa mostrar ser um bom negócio. Então, qual forma que eu vejo melhor o teu negócio? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala de custo por lead, o lead está caro, é lógico, você só fica no tráfego pago. Você não usa do orgânico. Henrique, por que você publica 20 reels por dia? É para o orgânico? Não. É porque eu pego criativos, eu vou lá e jogo no orgânico e eu começo a entender comportamento. E eu sei que o tráfego pago ele é caro, não é? Então, beleza, valida antes no orgânico. Pô, publiquei 10 criativos e vi que esse aqui performou melhor. Então é esse que vai para o tráfego pago, porque eu preciso trabalhar de forma inteligente. Sim. E aí é o que eu falo que poucos hoje conseguem fazer isso para dentro do mercado. É conectar tudo isso. Porque o desafio tá, eu falo, não é nas ações, é na conexão delas. Cara, eu tenho que contratar uma agência, eu tenho que contratar um especialista, eu tenho que contratar um influenciador, eu tenho que produzir conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar focado para ter o melhor negócio lá para o meu franqueado. É um desafio, não é? Sim. Sim. E aí, a gente consegue ter o custo do lead menor, ter o ROI que todo mundo quer, o CAC menor. Para quê? Para conseguir expandir. É milagre? Nenhum, cara. Eu falo tudo que eu faço nesse podcast aberto, em imersões. Você já vendeu quantas operações, cara, nesses últimos 15 Direta anos? e indiretamente. Cara, indiretamente. diretamente mais de 3 mil franquias. Diretamente. Tá? A gente ajuda, cara, centenas de franqueadoras. Centenas de franqueadoras em estratégias. Tem um dado que eu quero fazer. Esse tá lá na minha listinha. Eu quero pegar as franqueadoras que a gente ajuda e eu quero somar a quantidade de unidades de todas essas franqueadoras. Eu não tenho ainda esse dado, mas é um dado que eu acho que é legal ter, sabe? 3 mil franquias e o cara deu passo a passo aqui, gente. Não, tem mais ainda. Tem mais tempo ou não? Tem. Como é que tá o tempo aqui? Aí. Como é que quase tá? acabando, mas... Porque se deixar eu falo, então cara. Fala. Eu me empolgo, cara. Eu tenho seguir esse negócio que eu me empolgo, sabe? Não, tá top. Não, diga assim, deu as etapas aí da expansão, né, cara? Onde focar, onde cuidar, o detalhe, dar voz pro franqueado. Cara, esse detalhe é importante demais. Porque tem gente que pensa que sabe vender no balcão e a venda, atender o cliente e tal, tá. É a mesma coisa de vender franquia. Tá. Não, deixa comigo que tá... Cara, não é bem assim. Posso falar um funil aqui que toda franqueadora precisa ter? Arrocha. Posso? Manda. Então vamos lá. Primeiro, olha para a tua landing page. Está otimizado ou não está? Não adianta rodar tráfego em algo que não foi otimizado. Vai pagar mais caro pelo lead. Primeiro ponto. Teve um sacado que tu deu lá na imersão, velho, que é básico. Performance da sua landing page. De velocidade mesmo. Cara, se a landing page tá lenta, você perde o lead. Aprendi com ele. Porque você já pagou por ele.
Quando Não você tô nem cria falando de lá... estrutura, é de, cara, de velocidade de resposta mesmo. Esse é um ponto crucial. Segundo ponto, atendimento rápido, beleza? E hoje não tem nada mais rápido do que uma IA. Quando implantar uma IA, vamos entender uma outra situação. Ninguém gosta de falar com robô, então precisa ser humanizado. Então é quem? É o Thiago? É a Maria? Nunca eu falo assistente virtual, beleza? Vamos entender um papel claro. Eu quero só qualificar. Muitas das vezes a pessoa acha que quer vender a franquia. Não, não. A gente tem um processo de venda que é um processo consultivo. Eu preciso ter a humanização. Eu só quero que a IA qualifique. E se ela qualifica, eu já estou eliminando em torno de 70% dos leads que entram para dentro da minha base. Então, IA humanizado, independente de qual seja o canal de aquisição do lead e também ajudando numa outra estratégia que são as lives. Mas vamos falar das lives daqui a pouco. Eu preciso mostrar o meu negócio. Seu negócio é bom? É, mas ele precisa parecer ser bom. Então, nós precisamos produzir um vídeo mostrando a estrutura. Para quê? Para que eu veja e me dê desejo. Você tem formas diferentes de apresentar a franquia. Um material estático, um PDF, um PowerPoint, a COF, que é um documento obrigatório, mas ele é obrigatório, mas ele tem muitas páginas que não, eu falo, me ajuda comercialmente, tudo bem? Então, para mim, ler uma COF, eu preciso estar com um grau de consciência bem alto para ler um documento de 50, 100 páginas. Então, vídeo. Não existe outra forma melhor hoje do que vídeo. E aí, nesse vídeo, eu preciso mostrar o quê? Loja, se for ponto físico. Qual é o suporte? O que te diferencia diante do mercado? Legal. Depois disso, criativos. Porque quando eu vou para o tráfego pago no Meta, você tem N situações, como segmentação de público, e o criativo ele é fundamental para que a gente possa ter um custo por lead e qualificação. Então aqui, a gente faz muito disso, é muito criativo, muito criativo. O que a gente faz internamente? Eu valido no orgânico, para entender qual performa melhor, para depois colocar isso para dentro do tráfego pago. Beleza? Show. Isso faz otimização. E tem um outro ponto que eu falo que é importante. Vamos entender aqui. Quando você busca conta para rodar tráfego pago, as pessoas nas redes sociais elas estão lá por quê? Para se relacionar com pessoas. Então, quando eu vejo uma marca, exemplo, Açaí Puríssimo, ela está rodando tráfego na conta Açaí Puríssimo. Se nós fizermos um simples ajuste, colocando na conta Caio Costa, o custo por lead diminui. Porque eu tenho uma pessoa. E na rede social, é Sim. óbvio, eu estou ali para relacionar com pessoas. Então, quando eu tiro uma logo e coloco uma cara, isso cria conexão, menor o custo do lead. Sabe o que a gente faz internamente? Eu quero ser estratégico na expansão da rede. Muitas das vezes a rede ela tem um custo por lead muito alto. Vamos lá, eu quero buscar no mercado quem está buscando franquia. Eu tenho um canal próprio, esse canal é próprio nosso. Eu não tenho um terceiro, ele é próprio. Quem está lá buscando conhecimento, busca franquia. As pessoas me falam muito assim, Henrique, abre o funil de tema porque você vai crescer mais. Eu não estou lhe lixando com visualizações, com curtida. O que me importa é a qualificação do público. Então eu só falo de franquia, por quê? Porque o meu objetivo é conseguir ajudar essas pessoas em franquia. Boa. Pô, Henrique, mas você fala bem de vendas, então tudo bem. Tem outras pessoas que também dominam e são especialistas nesse tema. Segue elas. Então, quando eu tenho um canal do YouTube que eu só falo de franquias, quando eu tenho um site que só fala de franquias, quando eu tenho um Instagram que só fala de franquias, concorda que muitas das vezes eu pego aquele cliente e falo assim, vamos rodar um tráfego na conta do Henrique Mol? Porque eu consigo traquear no marketing digital quem visita o canal do YouTube. Eu consigo traquear quem visita o site Encontre Sua Franquia, automaticamente eu tenho muitas das vezes uma grande diminuição do CPL. Pô, legal. O que mais, Henrique? Eu preciso ter live. Eu faço isso há 15 anos da minha vida. Boa. Como é que é essa live? Pega a sua base de leads, fomenta essa base. Então vamos entender. Não é aquela live porque a venda está ruim e eu vou criar uma live como sendo uma estratégia. Não. Dependendo da quantidade de leads, ela vai ser mensal, quinzenal, semanal ou mais de uma vez por semana. Depende da quantidade. Eu faço 2 vezes por semana. Mas como é que funciona essa live? Ela é sempre no mesmo dia e na mesma hora. Qual é o melhor dia? Deixar essa dica para todo mundo. Terça-feira, 19 horas. Ok?
melhor dia. Legal. Sempre vai ser no mesmo dia e na mesma hora. Por quê? Porque o teu time precisa saber. Eu brinco que é igual futebol. Ontem foi que dia? Quarta-feira. Tem jogo. Depois da novela, que vai acontecer? Jogo. Muitas das vezes você não sabe quem vai jogar, mas você sabe o que vai passar. Então o teu time, a partir do momento que eu coloco o entendimento daquele evento no mesmo dia e na mesma hora, eu crio entendimento que existe um evento que me ajuda a o quê? Levar o lead. O Caio vai apresentar o modelo da Açaí Puríssimo. Eu brinco que é o seguinte, eu quero que tenha plateia, mas eu quero o melhor show. Esse estúdio aqui ele é muito bem montado. Poderia só ter uma mesa e os microfones. Mas concorda que cada detalhe ele é pensado para quê? Uma melhor experiência? Sim. Na live, da mesma forma. Então, quando eu abro a live, cara, eu tenho que ter um vídeo. Esse vídeo tem que ter 5 minutos. Prova social, prova social, prova social, prova social. A loja é bonita? Ela precisa aparecer. Qual que é o teu propósito? Precisa estar claro. Por quê? Porque eu preciso ir conscientizando as pessoas daquilo que a marca se propõe. Eu preciso ter, eu falo, aquela abertura. Depois, eu preciso ter um enredo da apresentação. Então, a gente ajuda as franqueadoras a criarem a live. Lembra da IA? Ela tem um papel de secretária. Por quê? Porque eu faço com que ela convide as pessoas. Vai ter live, vai ter live. Sabe aquele lead de 2 anos atrás que você conquistou? Custou dinheiro. Ele é um ativo da rede de franquias. Então, eu pego aquele lead e nunca descarto. Eu uso ele em estratégias diferentes. Sabe o tráfego pago? Legal. Hoje, talvez, a maior reclamação do mercado em franqueadoras chama-se agência de marketing. Não funcionou, troca. Não funcionou, troca. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você dá um orçamento, ela roda o seu orçamento. Mas vamos lá. A landing page estava otimizada? Porque se não tiver, está pagando mais. O criativo. Ela não me falou que precisava do criativo, e aí automaticamente fez com que o criativo ficasse mais caro. Acaba deixando alguns pontos a desejar. Conteúdo orgânico, tá funcionando? Está funcionando? Não. A gente faz lá a parte do tráfego pago. Então, vamos entender uma coisa? A gestão do tráfego pago nunca pode ser separado. Eu não posso ter isso separado. Por quê? Porque para mim ser eficiente na gestão do tráfego pago, eu preciso entender tudo e criar várias outras ações. Landing page, otimização, qualificação, criativo, para otimizar lá do outro lado. Então, eu falo que são várias ações que a gente faz para fazer o negócio acontecer. Sabe a feira? Henrique, você é contra a feira? Jamais, eu participo, cubro, faço cobertura, ela precisa ser hoje inteligente. Mas como, Henrique, que ela vai ser inteligente? Vamos entender? Você tem hoje uma base significativa em Brasília. Significativa em Brasília. Legal. Vai acontecer uma feira em Brasília? Vai. Então você tem que estar lá. Mas muitas das vezes, sabe o que acontece? A franqueadora ela fica dependendo da feira. Não, amigo. A feira vai fazer o trabalho dela, mas eu não quero depender de um terceiro. Eu quero depender do meu trabalho. Eu pego aquela base de Brasília e eu vou fomentar. E-mail marketing, remarketing, eu vou criar uma condição diferenciada, eu vou criar uma autoridade, o Caio, fundador da Açaí Puríssimo, estará lá. Ok? Legal. E aí, automaticamente, eu uso daquele evento para ter o ponto de contato mais quente, que é o físico, olho no olho. Sim. Beleza? Então, é uma ação que funciona, mas precisa funcionar alinhado a outras estratégias. Henrique, eu não tenho base de leads em Manaus, mas eu estou querendo ir lá através de uma feira. Na minha opinião, esquece a feira nesse momento. Cria base. Cria outras estratégias de marketing para captar lead naquela região. Não é de qualquer jeito, né? Que a gente está vendo que tem muita gente que vai na tora, que vai no oba-oba do mercado e tem que ter toda uma estratégia, um passo a passo. E a gente já sofreu muito também com isso, tá? A gente já gastou muita grana já com tráfego, fazendo errado, enfim. E hoje a gente tá junto aí agora usando essas estratégias aí para otimizar, porque realmente precisa crescer, mas tem que crescer do jeito certo. Até porque o lead que ele vem do jeito errado, isso acompanha também a trajetória dele inteira, né? Se ele vem por um fature... igual tem o pessoal, lucre 25 mil por mês, cara, esse cara entrou por isso e ele vai querer sempre isso. Já está desalinhado, né? Já entra desalinhado. Então é um trabalho aí muito bom que o Henrique vem fazendo aí com expansão, a gente tá junto. Henrique, parabéns aí por esse trabalho de não só
de expansão, né? Mas de educar o mercado com franchising. Eu acho que hoje no YouTube aí você é o cara mais constante, com certeza. Então, que tá aí, uma referência. Foi legal trazer você aqui pro Franquias na Prática. Então, vamos marcar outro depois. Não precisa esperar mais 130 episódios, tá? Pra gente falar sobre outro tema. Mas muito obrigado aí. Eu venho, mas tem que ter açaí aqui nessa mesa, porque beber água lá em casa eu bebo também. Água puríssima essa aí, brincadeira. Então, só pra gente já começar a fechar, eu vou trazer aqui nossos outros patrocinadores aqui, que é a Space Hunters, que faz um trabalho excelente, que não é só geomarketing, não é só a plataforma ali, eles fazem a análise e te ajudam a decidir, de acordo com os parâmetros da sua marca, onde tem que abrir o seu ponto comercial. Então, assim, fundamental acertar no ponto. Outro parceiro que a gente tem também é a Zins. Conhece a Zins? Conheço demais. Gosta das Zins? Me ajudam muito, porque ajuda no momento que é delicado, né, das franqueadoras, que é a obra, né? Exatamente. E a gente quer a tranquilidade e fazem um trabalho super legal. O pessoal da Zins aí, então, que cuida do prazo e do preço da obra. Então, só onde dá problema, né? Então, a Zins está ajudando aí, não só a Açaí Puríssimo, como várias outras franqueadoras a nível nacional a expandirem e fazerem a sua obra do jeito certo. Seu cliente oculto também, um parceiro que eu conheci através até de vocês, tá, Henrique? Que assisti uma palestra deles lá e tal, que tem feito um trabalho também muito bom, que não é só o trabalho de cliente oculto em si, né, que tem outras pessoas fazendo, mas eu acho que o trabalho da tecnologia e do dashboard que eles têm, da base comparativa que você consegue ter a partir daquilo. A gente no Puríssimo agora vai fazer um programa de excelência, então muito com base nisso também. Então, não só o cliente oculto, mas o consultor também, né? Que otimiza. Imagina, cara, tirar uma pessoa de Brasília, levar lá para Salvador. Claro que o consultor adora, né? Quem que não quer? Mas um custo muito alto. Então, o seu cliente oculto tem, além de várias outras ferramentas também, a consultoria. Então, ajuda também você, franqueador, a fazer isso de uma forma padronizada todo o Brasil. E, por último, e não menos importante, Brolo Embalagens, que tá aqui. Eu sempre erro, velho. Aqui, tá aqui. Sacola Craft aqui para o seu delivery. Então, com distribuição nacional, selo Carbon Free, impressão top, excelente preço. Só chamar o Matheus Brolo lá, fala que viu no Franquias na Prática e negocia lá com ele. Ele vai se virar para cobrir seu preço e melhorar o preço e ainda melhorar a qualidade. Beleza? Top. Henrique, recado final aí para a galera que assistiu a gente, que escutou. Show. Posso olhar para aquela câmera ali? Você que manda, você é o seguinte, eu falo que você, franqueador, você tem uma grande missão que é transformar esse nosso Brasil, né? Nós estamos gravando aqui em Brasília, mas não são os políticos que vão transformar esse nosso país. É os empreendedores. E o franchise tem uma grande missão, né? O brasileiro quer empreender, mas não foi educado. Eu brinco que nem limonada nos ensinaram como lá nos filmes, né, americanos. Mas ele quer, tem vontade, só não tem conhecimento. E o franchise entra para trazer essa segurança para que a gente possa construir um país melhor. Então, quem está à frente de uma rede de franquias, entenda do teu papel, entenda da sua responsabilidade diante de vidas de pessoas que acreditaram na sua marca. Foque, acredite, mas cresça. É fundamental o crescimento para que a gente consiga, né, criar esse impacto e a tranquilidade que todos nós queremos, como franqueador, como franqueado e como mercado, né? Levando lá na ponta melhores negócios, melhores serviços, melhores produtos. E fico aberto, né? Eu falo sempre que quem é franqueador, Henrique, eu quero que você conheça o meu negócio. Henrique, cara, meu telefone eu nunca mudei ele, me chama, a gente marca um bate-papo. Se tiver por Minas, Belo Horizonte, vai lá. O café é por minha conta, mas... Boa. Eu falo que essa é uma missão nossa mesmo, vai lá, eu fico muito feliz, eu gosto, cara, é um tema que se deixasse os caras bloquear aqui, eu queria falar 3 horas, não, cara, 3 horas nesse podcast, pra tu voltar depois. É porque já tem mais aqui outros, né? É pra tu voltar depois também. Você pagou só 1 hora aqui, não? Não, o estúdio aqui a gente comprou o prédio. Eu tô coisa boa. Mas eu adoro esse tema, por isso que eu falo que assim, eu me empolgo, mas é um tema que realmente eu gosto, transpiro, vivo e, se claro, puder ajudar quem está nos acompanhando. E, claro, já vai lá também nas redes sociais, né? Nos acompanhe lá, Henrique Mol Oficial, Henrique Mol no YouTube. Vai ser um prazer. Obrigado demais, tá? Obrigado aí, tá, pelo convite. Show de bola aqui. Galera, conselho. Pega esse podcast, coloca na sala com o teu time comercial,
papel e caneta, anota, ou Vê IA. o que tá fazendo, o que não tá fazendo. Cara, eu tô fazendo isso, precisamos melhorar aqui. Aqui foi uma aula prática, que nem é o nome do programa, Franquias na Prática. Uma aula prática do que tem a melhorar no teu negócio. Só coloca em Expansão prática. atualizada. Só 2025, pai. Chama. Então valeu, até mais. Obrigado. Tamo Valeu. junto. Sucesso. Vamos expandir, vamos crescer. Valeu.